Alô, amigos queridos do nosso blog. Vamos falar um pouco a respeito da vida, das nossas vidas, da sua, da minha, e as escolhas que fazemos e o quanto isso pode representar de alegria, de felicidade, de tristeza, de problema para todos nós. E tentar entender um pouco melhor por que a humanidade sofre tanto. Por que temos tantas pessoas à nossa volta, e às vezes nós mesmos, familiares, amigos, vivenciando situações tão complicadas. Obviamente, antes de começar a falar sobre vida e escolha, vamos nos lembrar, né, do Evangelho, onde claramente está estabelecido que a semeadura é sempre livre, mas a colheita é obrigatória. Para as pessoas que não compreendem a questão da imortalidade da alma, isso se traduz, às vezes, sob a forma de uma futura doença, de uma vida em desamparo, de um abandono e de tantas outras dores que a gente vê aí pelo mundo. Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro no seguinte: emoções, as emoções que agasalhamos. Você já parou para pensar nas emoções que você privilegia? Não vamos falar assim de algo que acontece uma vez ou outra. Vamos falar do seu dia a dia, do meu dia a dia. Como são essas emoções? Qual é o tipo de emoções que estão constantemente em nosso derredor e principalmente intimamente? Os nossos pensamentos. Predominantemente, onde você coloca o seu pensamento, de que maneira? São pensamentos agradáveis, desagradáveis? Pensamentos de alegria, de progresso, de esperança, de confiança? Ou pensamentos de dúvida, de incerteza, de medo, de angústia? Como andam os seus pensamentos? Você tem pensado a respeito disso? Os sentimentos. Muita tristeza, muito medo, muita dor, muita ansiedade, depressão, angústia, depreciação, baixa estima. Como é que anda isso? E os seus hábitos? Você tem hábitos saudáveis? Eles fazem bem a você? Quando eu digo fazer bem, é fazer bem em termos plenos, né? Corpo, espírito. Esses seus hábitos são bons? Levam você a um estado de saúde, de harmonia, de felicidade, de alegria? Ou seus hábitos lhe trazem problema? Bom, vícios. Eu estava na padaria, aí vem um senhor com os dentes todos estragados, num maltrato enorme, e compra 6 maços de cigarro. Hábitos, vícios. A aparência dele, como se ele tem uma esposa, um filho, uma filha, um neto, como eles observam aquela aparência descuidada, estragada, sentado ou bebendo provavelmente e fumando 6 maços de cigarro. Bom, vícios existem outros, né? Bebidas, drogas, mas também existem vícios. Por exemplo, mentira, maledicência, preguiça, apatia. Tem outros vícios que não são facilmente percebidos. Tem pessoas que
se enchem de raiva, de ódio, de amigos, parentes, do chefe, da empresa, do seu ambiente de trabalho, da vizinhança, e gostaria de alguma forma, resolver isso, fisicamente, sim. Mas como isso hoje não é possível, então aquilo é extravasado, às vezes, através de um vício, né? Às vezes do maltrato de alguém mais fraco, de um filho, da mulher, de um subordinado, que está numa posição mais frágil. Também, hoje tem o recurso dos jogos eletrônicos, onde a pessoa fica horas lá, decepando cabeças, atirando, matando, destruindo, jogando bombas, etc. E tal. Bom, as redes sociais estão fartas aí de lixo, a mídia também, jornais, televisões, além, naturalmente, dos remédios, né? Então, quando tudo isso junto, emoções confusas, pensamentos desordenados, sentimentos destroçados, hábitos inconvenientes, vício, jogo, toda essa loucura junto. E às vezes isso em bases regulares, diária, várias vezes por dia se dá. Então, tudo aquilo que se repete continuamente, cria um padrão, não é isso? E se as nossas emoções são alegres, se os nossos pensamentos são de otimismo, de realização, de confiança, se os nossos sentimentos são de carinho, amor, e os nossos hábitos são educados, agradáveis, e somos isentos de vícios, etc. e tal, bom, então o nosso padrão está lá em cima. Mas, quando a gente olha assim, de uma forma geral, o que nós temos observado à nossa volta é que o padrão está lá embaixo, porque as emoções são desabadas, os pensamentos são os piores, os sentimentos sempre em conflito, hábitos, no mínimo, indesejáveis, vícios muitos a gente vê, e todas as outras coisas, né? E remédios. Então, a gente pode concluir que, de uma forma geral, padrão vibratório não deve ser lá muito bom. Mas nós temos que aqui, neste momento, entender o seguinte: esse padrão vibratório é uma escolha nossa. Nós escolhemos não trabalhar as nossas emoções, não vigiar os nossos pensamentos, não trabalhar os sentimentos, não corrigir maus hábitos. Tudo é escolha nossa. O padrão vibratório é fruto de escolha e responsabilidade absolutamente pessoal. E aí a gente pode passar para uma segunda parte. Bom, então, padrão vibratório é um conjunto de situações, de hábitos, etc. e tal, que criam um padrão, uma média. Obviamente, quando estamos numa frequência alta, temos a conexão com aqueles que estão naquela frequência. Sintonizamos com aqueles que estão naquela frequência alta. Mas se a maioria está numa frequência baixa, por simples afinidade e sintonia, a companhia do indivíduo, e eu digo para vocês, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, não é lá grande coisa. Porque as pessoas se reúnem por exatamente afinidade. Quem gosta de bar, frequenta bar. Quem gosta de clube, frequenta clube. Não é isso? Quem gosta de restaurante, frequenta restaurante. Quem gosta de arte, frequenta museu, teatro. Quem gosta de droga, se reúne para o consumo da droga. Bandidos se reúnem para praticar crimes.
Afinidade não é necessariamente uma coisa boa, pode ser boa ou ruim, depende do que, com quem nos afinizamos. Se todo o nosso pensamento é destrambelhado, tudo está em desorganização dentro de nós, geralmente nós vamos procurar companhias semelhantes às nossas. Se somos agressivos, vamos nos afinizar com seres parecidos conosco. Se somos calmos, vamos nos afinizar com pessoas calmas. Porque os afins se atraem. Então, quando decidimos não cuidar da nossa vibração através da vigilância do pensamento, do sentimento, da emoção, de hábitos, etc. e tal, estamos fatalmente baixando o nosso padrão e atraindo para perto de nós, quer seja no plano físico, aqui, no mundo físico, quer seja no mundo espiritual, o mesmo tipo de companhia. Ou seja, quem está perto de nós não está por uma razão aleatória ou acidental. Por uma questão simples magnética, nós atraímos. Então vai aqui o segundo ponto. Nós somos responsáveis por atrair companhia boa ou companhia ruim. A pessoa diz assim, parece que eu só dou azar, toda vez que eu escolho alguém, essa pessoa tem vícios. Não. Você sabe que ela tem vícios. Você as atrai. Quando ela chega, se você não quer viver a mesma experiência desagradável outra vez, no momento que você vê que ela tem aquele tipo de comportamento e vício, você deveria dizer, esse não, essa não. Simples assim. Eu só escolho droga, já estou no 5º casamento. Suas escolhas. Então, é bom a gente lembrar o seguinte, é imaturo, quase infantil, atribuir a Deus, ao acaso, à sorte, azar, a alguma pessoa encarnada ou espírito, a causa dos nossos problemas ou dificuldades. Nós somos os únicos responsáveis através do nosso processo de escolha, o uso do livre-arbítrio. Nós não podemos atribuir a terceiros, sejam eles encarnados, desencarnados. Na casa espírita todo mundo chega lá e diz que tem um problema, que a culpa é do obsessor. A culpa não é dele. Ele pode até estar interferindo. Mas se a gente for lá atrás, nós vamos descobrir por que ele está interferindo. E aí, às vezes a gente vê que o que ele está fazendo conosco é assim, gostoso, perto do que nós já fizemos com ele, com a família dele, com o filho dele, com a mãe dele. Então, não tem coitadinhos no planeta, não tem vítimas. Se Deus é bom e justo, nada nos acontece que não seja bom e justo. Então, as pessoas gostam de atribuir aos outros. A culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do chefe, a culpa é do vizinho, a culpa é disso, a culpa é daquilo. A culpa é do obsessor. Lembra? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então vamos deixar de ser imaturos espiritualmente, começar a assumir responsabilidades pelo nosso processo de vida, pela nossa felicidade. Cabe tomar urgente consciência de que somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade, atual e futura. Porque tudo o que nos ocorre é simples consequência direta de decisões pessoais, próprias, íntimas que nós tomamos antes, nessa existência e em outras. Quando escolhemos bem ou escolhemos mal. Então a pergunta que a gente precisa fazer agora, cada um para si mesmo, é: eu estou fazendo escolhas adequadas ou inadequadas? Eu estou optando, na hora de decidir, pela porta estreita indicada por Jesus,
ou eu entro pela porta larga, porque ela é muito mais agradável e fácil. Porque a porta larga hoje pode parecer alegria, e amanhã se traduz em problema, transtorno, doença, dor, sofrimento. Bom, vamos pensar o seguinte: nós vivemos num mundo de provas e expiações, que neste momento faz a sua transição para um mundo de regeneração, mas ainda vivemos num mundo de provas e expiações. E nós podemos facilmente concluir, né, que a maioria das pessoas que aqui estão são espíritos ainda bastante imperfeitos. Quando eu digo a maioria da que está aqui, eu não estou falando apenas dos encarnados, eu estou falando da população total do planeta, envolvendo encarnados e desencarnados. Então, a gente pode dizer, através de todos os estudos que a doutrina espírita nos oferece, né, as características estabelecidas pela espiritualidade para Allan Kardec lá, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do meu pai há muitas moradas, lá está bem claramente determinado a característica ou as características fundamentais dos habitantes, dos espíritos que habitam o mundo de provas e expiações. Também, se formos ler o livro dos Espíritos, onde lá nas questões 100 a 113 fala-se da escala dos espíritos, né? Começando pelos imperfeitos, depois os bons, finalmente os espíritos, por lá está bem descrito. Nós podemos concluir que o planeta Terra é predominantemente habitado por espíritos imperfeitos, providos de poucas virtudes e que ainda carregam uma gama considerável de maus hábitos, paixões, vícios, adquiridos não apenas nesta, mas numa sucessão de existências. E nós encarnamos exatamente para trabalhar isso. Mas, como a maioria das pessoas no planeta desconsidera, rejeita, por preconceito, por ignorância, por rebeldia, por teimosia, por conveniência, rejeita a ideia da reencarnação, as coisas ficam meio assim, soltas. E as pessoas esquecem que somos espíritos imortais, herdeiros de nós mesmos. Então, se eu estou plantando hoje alegria, felicidade na minha vida, na vida de outros, amanhã essa alegria, essa felicidade estarão presentes na minha existência, quer seja nessa encarnação, quer seja nas futuras. Mas também, se eu hoje estou plantando tristeza, dor, infelicidade, injustiça, ignorância, violência na vida de outros, não cabe a mim depois reclamar, lamentar, murmurar, xingar, praguejar e dizer que eu não mereço. Nós estamos falando de vidas, de vida, existências e escolhas. Bom, então nós já vimos o seguinte: nós não cuidamos das emoções, dos hábitos, dos sentimentos. Tudo fica confuso, atrapalhado, por conta dessa baixíssima frequência, sintonia que apresentamos. Atraímos para perto de nós espíritos parecidos conosco. E aí, 2, 3, 5, 10, quer sejam no plano encarnado, quer seja desencarnado, quer sejam juntos, encarnados e desencarnados, com certeza, todos imperfeitos, agindo em conjunto, consciente ou inconscientemente, né? Com certeza vamos fazer bobagem. Vamos agir de modo inadequado. Porque temos afinidade, somos igualmente ignorantes, inconscientes, teimosos, rebeldes. E vamos fazendo um monte de bobagem. E aí, em consequência, as dores se instalam no planeta. A maioria das pessoas sofre. Desnecessariamente, mas sofre. Né? Porque esse convívio, que se tornou habitual,
irregular, fruto, né, de um processo individual de escolha de cada um, né? Traz normalmente como consequência um quadro de vida desastroso, infeliz, complicado, doloroso. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Se eu quero viver bem, se eu quero ter harmonia, saúde, paz, tranquilidade, eu tenho que mudar tudo. Tenho que repensar a minha vida. Jesus de Nazaré alertou e transmitiu uma fórmula infalível de defesa pessoal, que não é a que as pessoas falam por aí. Ele disse: conhecendo o perfil da população do planeta, de espíritos imperfeitos, ele recomendou que nós orássemos e vigiássemos. O que é orar? Orar é elevar a mente, a emoção, o íntimo a Deus, a divindade. Então, orar, em vez de jogar a gente para baixo, joga a gente para cima. O hábito regular, sentido, percebido, íntimo, uma entrega real, se feito com regularidade, com intenção, com verdade, vai pouco a pouco nos ajudar a elevar nosso padrão vibratório. Né? É bom lembrar que se queremos falar com Jesus, com Deus, se queremos acessar Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Clara de Assis, ou um espírito evoluído, nosso querido Eurípides Passanufo, Dr. Bezerra, tantos outros, eles não estão aqui, ali na esquina. Eles estão nas dimensões superiores. Então Jesus sempre dizia, olha só, elevai vosso pensamento. Então o ato de orar é um momento de recolhimento e um momento de elevação do padrão. Mas ele disse, orai e vigiai. Por que vigiar? Porque ele sabia. Jesus conhecia muitíssimo bem a natureza dos habitantes, dos espíritos que estão no orbe do planeta, quer seja encarnado ou desencarnado. Quando ele mandou vigiar, é porque ele sabe, olha, não vai para o mundo de peito aberto. Se prepara, fortalece o teu íntimo. Você vai encontrar problema. A gente vai para o mundo de peito aberto, aí as coisas acontecem e a gente reclama. Tudo é um processo de escolha, mas a gente tem que tomar consciência. Bom, com certeza, o orar e vigiar é pouquíssimo praticado, né? O precioso ensinamento de Jesus é ignorado. E a grande massa de gente caminha de equívoco em equívoco, de erro em erro, criando um cenário pessoal e coletivo complicado. Mas não complicado só para agora, já fazendo da vida atual, da existência atual, um drama, um problema horrível. Mas muitas vezes criando dores, problemas que vão se traduzir por outras existências. Talvez determinem, inclusive, a nossa, digamos, retirada deste planeta por não nos classificarmos vibracionalmente, emocionalmente, espiritualmente, moralmente, para aqui permanecer. E aí seremos exilados para lugares ainda menos agradáveis do que esse lindo planeta que Jesus preparou para nós. Aí as pessoas às vezes falam, pois é, mas nós temos um protetor, por que ele nos ajuda? Olha só, proteção tem limite. E o protetor ele não pode derrogar as leis divinas. Então, uma das leis divinas é, digamos, a liberdade, né? O uso do livre-arbítrio. Os protetores
Os amigos espirituais querem, estão sempre prontos a ajudar. Mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio pessoal, pois eles respeitam as leis. Então, cada qual, você, eu, todos nós, podemos escolher livremente o nosso destino. E, obviamente, vamos escolher alegrias ou tristezas decorrentes de como realizarmos as coisas. Simples. Felicidade ou infelicidade, atual e futura, é sempre fruto das escolhas pessoais. Tem uma canção que diz: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Fica a reflexão. A escolha é sempre sua, meu amigo, minha amiga.